Eu tô completamente necessitada de uma boa fantasia. Maio foi um mês que eu li muito e eu li livros bem diferentes, né, com bastante coisa. Eu li bastante clássico. Só que a gente tô precisando de uma farofa, mas uma farofa bem feita, tá? Uma farofa ruinzinha. Eu quero uma farofa boa. E normalmente eu tenho evitado fantasias, porque eu sinto que a fantasia tá muito do mesmo. É sempre a mesma coisa, não tem um toque especial, ou tem muito hot, ou, enfim, tudo que ficou famoso no TikTok, eu tenho tendências a evitar. E eu tenho motivos para isso, porque nas últimas vezes eu segui o que o TikTok falou que estava bom, não estava bom. E aí no clube do livro, o Odisseia Literária, que se você não participa ainda, você precisa participar, que é o nosso clube do livro. Ele é online, a gente tem um grupo no WhatsApp e todo mês a gente lê um gênero ou tema diferente. Então a gente já teve suspense, já teve romance, já teve aventura, já teve clássico internacional, enfim. Enfim, já tivemos muitos livros e o nosso grupo ele se encontra ali no Meet todo mês, então a gente faz uma discussão sobre o livro, é bem divertido. Se você não participa ainda, comenta aqui embaixo que eu te mando o link para participar. E no Clube do Livro desse mês, a gente vai ler suspense de novo, porque a gente estava precisando, estava numa ressaca ali, o grupo no geral, que a gente está lendo O Colecionador, do John Fowles. E é uma leitura um pouco pesada, né, porque é um tema pesado. E eu não estava conseguindo pegar, meu Deus do céu, preciso de uma farofa, gente, preciso de uma farofa. E aí eu fui pesquisar as farofas. A última fantasia que eu li foi ano passado, e já fazia tempo que eu não lia fantasia, inclusive, que foi Two Twisted Crows, que já veio para o Brasil, inclusive, eu acho que veio esse ano, no final do ano passado, veio para o Brasil, só que eu li em inglês porque ainda não tinha vindo a tradução. Eu gostei muito, eu dei 4 estrelas, inclusive, para os dois livros. O primeiro livro eu dei 3,5, no segundo eu dei 4, 4,5. E são livros muito bons, uma fantasia muito legal, só que eu não fiquei obcecada. E aí que entra o X da questão. Qual é a grande questão de não ficar obcecada? Gente, uma fantasia, pra mim, uma fantasia boa que te pega mesmo, você fica obcecada, tá? Eu acho que a graça de ler fantasia é você ficar obcecado naquilo, você ficar obcecado naquele mundo, naqueles personagens, sabe? Você, tipo, meu Deus. Você termina a série e você fica, meu Deus, eu não consigo viver sem esses personagens, sem esse mundo, sabe? Eu sinto, pra mim, a fantasia é um lugar de obsessão. É um lugar que você fica parado pensando ali, tipo, Taylor Swift, I'm still at the restaurant, sabe? E a duologia do King Shepherd não me causou isso. Foi uma duologia que eu gostei muito, eu recomendo que vocês leiam, mas ela não me gerou uma obsessão, como outras fantasias. Fantasias que eu sou obcecada até hoje. Academia de Vampiros, tá? Ah, sem julgamento, galera, tá? Porque eu critico várias fantasias, como por exemplo, acotar ou estilhaça-me, mas eu defendo a Academia de Vampiros, tá? Licença. Eu sou completamente obcecada com Six of Crows. Eu acho que, gente, não tem duologia maior que Six of Crows. É impecável. Eu amo muito Shadow and Bone no geral, né? Sombriossos, que é antes de Six of Crows, inclusive. Mas Six of Crows, em questão de escrita, de tudo é muito superior. A autora, ela foi aprendendo a escrever com Sombriossos e ela acertou em cheio em Six of Crows. E depois ela teve a duologia do Nikolai, que foi muito boa também. E me deixou muito obcecada. Quando eu terminei a duologia do Nikolai, gente, eu fiquei muito, muito obcecada, principalmente com a Zoya. Your tracker friend also liked it when I put him on his back. Sabe, uma semana só pensando em Nikolai e Zoya. Então, assim, pra mim, a fantasia tem que ser isso. E eu preciso achar uma fantasia assim. Aí eu vim pesquisar no YouTube. Por quê? Recomendação de livro, eu só sigo recomendação de youtuber, dos youtubers que eu sigo. Então, eu fui atrás de uma fantasia que o pessoal estivesse falando, tanto na gringa quanto aqui no Brasil.
eu salvei algumas opções. No momento, a que mais me chamou a atenção, não é nem pela sinopse, é porque foi a única, assim, que eu achei que já tá traduzida para o português e eu não tô afim de ler inglês. E foi O Príncipe Cruel, da Holly Black. Tem um certo preconceito com esse mundo férico, né, com essa coisa de fada, né, tenho. Mas irei tentar, porque pessoas que eu considero com um gosto muito parecido com o meu falaram que acharam excelente a construção da fantasia. Então, eu estou com essa expectativa que eu vá gostar. O livro tem 415 páginas, né, o primeiro livro, o que é tamanho meio que padrão, né, de fantasia. Eu acho que é muito difícil achar um, um livro de fantasia menor que esse. E nós vamos ler. Eu resolvi fazer um vlog dessa leitura para eu ir comentando sobre o que eu tô achando e falando sobre a leitura de fantasia. Então é isso, vamos começar a leitura. Se eu pegar, gostar, normalmente eu leio o livro de fantasia muito rápido. Em 5 dias eu terminaria esse livro. E eu preciso realmente terminar muito rápido, porque hoje é dia 8. E dia 15 eu tenho o chat de 50% do nosso debate do Clube do Livro, do livro do colecionador do John Foster. Então eu preciso terminar esse livro antes e chegar a 50% do livro do colecionador. Vai dar certo. É só cortar o tempo de tela, gente. Quando eu corto o tempo de tela do celular, eu consigo ler muito. Mas foi assim. Mas assim, li 5 livros. Para uma pessoa que trabalha, estuda, faz um monte de coisa, 5 livros é muito num mês. Então, assim, vai dar certo. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu tô em completo choque com esse final de O Rei Perverso. Eu preciso começar a ler a Rainha do Nada. Eu preciso. Oi, gente. Eu queria vir aqui para falar do que eu estava achando da leitura, né, de O Príncipe Cruel. E eu venho aqui hoje para vocês 2 dias depois daquele vídeo para falar que eu já terminei os 2 primeiros livros. Eu fiquei obcecada. Eu achei a leitura a escrita da Holly é muito simples, tá? Não tem super descrições, não tem nada assim fora do normal. Então você lê rápido. E é uma leitura que te fisga, você fica preso ali na história, principalmente segundo livro. Mas vamos de cada vez. Eu vou contar um pouco de cada livro. Eu vou explicar a história com spoilers, tá? Então, se você não quer spoilers de O Príncipe Cruel, sai desse vídeo. Depois você volta quando você ler. Mas eu vou falar um pouco sobre a história, né? Contar a história pra vocês. Depois eu vou dar a minha opinião. Então vamos começar pelo primeiro livro, O Príncipe Cruel, né? A gente vai seguir a história aí da Jude, vamos falar Jude, né? Americanizar, e a sua irmã gêmea Tarim, e sua outra irmã mais velha, Vivi, que estão vivendo ali sua vida normalmente, crianças, quando do nada um homem aparece na sua casa, esse homem, um homem esbelto, um homem alto, tem uma árvore ali, e esse homem simplesmente se apresenta como ex da sua mãe, ex da mãe da Jude. E aí você entende que a mãe da Jude era casada com este homem e eles viviam no mundo férico. E ela fugiu, fingiu que tinha morrido, que o bebê também tinha morrido, que no caso era a Vivi. E fugiu do mundo férico para viver no mundo dos humanos, né? Para viver com o pai da Tari e da Jude no mundo dos humanos, certo? Ele fica, não fuja, não fuja. Eu vim buscar minha filha, para minha filha viver comigo, que ela tem que viver comigo. Ela, não, não vou, não vou. Ela briga assim meio besta, sabe? Aí ele vai lá, tira a espada e ó, mata os pais da Jude, Tarim e Vivi. Então matou os pais ali, aí ele fala o seguinte: minha filha é a Vivi, mas eu tenho um dever, né? Porque ela era minha esposa, então eu vou cuidar de vocês duas também. E aí ele faz o quê? Pega as três e fala assim: vamos pra minha casa lá no mundo das fadas. Então a Vivi tem sangue de fada, mas as outras duas não. Daí o Madoc, a gente descobre o nome dele, Madoc, que é o pai da Vivi, leva elas pra viver ali, e ele é tipo um general, certo? Ele é um general muito importante, ele é
próximo do rei. Ele, enfim, ele é um cara ali que cuida de tudo, mata todo mundo que tem que matar. Vamos chamar ele de assassino da corte, porque ele impede que tenha rebelião, ele impede que pessoas tentem invadir, enfim, ele é o braço direito ali do rei, que é o rei Eldred. Eldred, não sei se estou falando esses nomes corretamente, mas é isso, né, gente? E aí a história em si começa depois, 10 anos depois de que elas foram raptadas por Madoc e levadas para o mundo certo. E aí elas já estão acostumadas. A Vivi, ela tem muito ressentimento do pai, porque ela era mais velha quando tudo aconteceu. Então ela se lembra muito bem de como aconteceu, de como ele matou os pais, de como ele forçou elas a vir morar no mundo férico, então ela não gosta. E ela não gosta do mundo férico, ela quer viver no mundo dos humanos. Porém, a Taryn e a Jude gostam do mundo férico. Elas gostam de viver ali, mas elas não se encaixam. Como eu falei, o gênero é muito importante, né, nessa história pro rei e tudo mais. Então, ele tem benefícios comparados a outros féricos. E um desses benefícios é que as duas humanas que ele está tratando como filha possam viver ali no meio como se fossem da corte, né? Então, o tratamento que a Vivi receberia, elas duas vão receber. Então, elas podem ir para a escola, elas podem ir para os bailes, elas podem visitar, fazer as coisas, fazer tudo. Porém, gente, os féricos não gostam dos humanos, tá? Eles não gostam dos humanos, então elas são extremamente maltratadas. Elas fazem tudo, vivem, fazem tudo, mas elas são extremamente maltratadas. Inclusive, a Jude é uma personagem que ela passou por muitas coisas durante os anos dela. E ela sempre se manteve muito calada, né? Ela sofreu bastante. Então, ela já foi atacada por outros féricos, já enfeitiçaram ela, enfim, já fizeram várias coisas com ela que, tipo, nossa, pelo meu Deus, eu sou uma pessoa nada pra eles, porque se eu não tiver com o meu amuleto de proteção que impede que eles me enfeitiçem, eu sou enfeitiçada por qualquer coisa, eles me humilham, me fazem eu fazer as coisas, enfim. A bichinha sofreu. Basicamente, o rei Eldred, ele decidiu que ele tá muito velho já, que ele já reinou por muitos anos e que ele quer passar para o outro lado da vida. Os féricos desse mundo, eles não morrem de velhice. Eles podem ou ser assassinados, né? Ou eles escolherem partir para o outro mundo. Então eles, cansei de viver, quero ir embora para o mundo do outro lado, né? Pra atravessar. E aí ele precisa passar a coroa para a próxima pessoa. Como que é passada a coroa? A coroa em si, né? Ela tem um poder de que apenas uma pessoa do sangue ali possa ser passada a coroa para ela. Então, se você colocar na cabeça a coroa, ela simplesmente vai começar a queimar a sua cabeça, se você não for do sangue do rei. E, além disso, uma pessoa familiar, um parente, né, que tenha o mesmo sangue, ele precisa falar, eu coroo você, fulano de tal, a rei. Só assim que você pode receber a coroa e colocar e realmente virar o rei. E nós temos os príncipes e as princesas, né, que estão cotados ali. São vários príncipes e princesas, né? Porém, nós temos os mais importantes que eu vou comentar com vocês. A gente tem o Balequim, que é o mais velho. Ele é o menos cotado para ser rei ali, junto com o mais novo. Porque ele festeja demais, não leva nada a sério, é muito bruto. O rei não o considera digno. Depois nós temos o Daim, que ele é o mais cotado para ser o rei. Tá praticamente tudo certo para ele ser rei. Todo mundo já sabe que vai ser ele o escolhido. E ele é o líder dos cavaleiros também. É lá onde o general Madoc, pai da Jude, trabalha, né? Ele é um general e o Dain, ele é o líder. Então eles trabalham juntos, eles são muito próximos, muitos amigos, sabe? Braço direito ali do Dain também. E por último, nós temos o Cardan, que é o mais novo. O Cardan, eu realmente não sei se é assim que se fala o nome dele, tá? Eu tive muita dificuldade com o nome dele. Mas ele é mais novo, ele também, tipo, não quer saber de nada. E ninguém nem considera ele pra coroa. Tipo, ele é só o filho esquecido, sabe? Largado de lado. Mas ele é o quê? Ele é o inimigo da nossa protagonista. Ele é o inimigo da Jude. Sim, ele e Jude se odeiam num nível. É muito engraçado. Eu quero um enemy still lover. Isso aqui é enemy, tá? É enemy de verdade. Eles se odeiam de verdade, tá? Eles se odeiam mesmo. É ódio, é inimigo puro mesmo. Ele faz muito bullying com ela. Todo mundo odeia a Jude porque ela é humana. Porém, tipo, se ela fica quieta, ninguém mexe com ela. Mas o Cardan mexe, entendeu? O Cardan ele tem uma obsessão ali com a Jude. De que, tipo, qualquer coisa de ferir ela, ele vai ferir.
entendeu? Então tudo ele tenta humilhar ela. Isso que aí ela começa a responder, ela começa a discutir, ela começa a desafiar ele e, tipo, todo mundo, meu Deus, mulher, fique quieta. A irmã dela, a Tarim, é uma medrosa, tá? Ela tem medo de todo mundo, de tudo, então ela faz tudo que pede. Então, se o Carla manda ela se ajoelhar, ela se ajoelha. Só que se o Carla manda a Judy se ajoelhar, ela fala, vai a merda, entendeu? E aí o Carla pune elas. Por quê? Porque é muito fácil enfeitiçá-las, é muito fácil fazer coisas com elas, porque elas são humanas e eles são féricos, né? Eles têm alguns poderes ali que permitem isso a ela. Gente, a Tarim é uma zero à esquerda, tá? Eles mandam, ela faz. Eles mandam, ela faz. E ele sempre deixa muito claro, meu filho, você é uma diversão pra mim, porque você nunca vai ser como eu sou um príncipe, eu sou um fértil, você é uma humana, você não é nada. E a única forma de você se tornar realmente parte da corte é se casando com um férico, né? Ou você se formando ali na metalurgia, né? Você tem que se formar ou na metalurgia ou em algum tipo de instrumento, de arte e tudo mais. Você tem dessas duas formas. A Jude, ela quer muito se tornar parte da corte. Ela sempre sonhou em se tornar parte daquilo ali. E ela quer ser uma cavaleira, igual o pai dela. Então, ela quer ser ali da cavalaria, ela quer ser a cavaleira de algum príncipe ou princesa, especialmente das princesas, né? Porque ela não, dos príncipes ela não gosta muito, mas principalmente de uma das princesas, que ela vai receber essa proteção da parte deles. Então, ela recebe uma proteção, ela vira uma pessoa, querendo ou não, importante, então ela tem algumas regalias no mundo das fadas. E enquanto que ela quer, né, se tornar cavaleira, a Tarim já falou, ó, eu vou casar, tá? Vou procurar um férico pra eu casar, pra eu não ter que me preocupar com nada. E é isso, eu não tô afim. Gente, a Tarim é uma zero à esquerda, tá? Posso mudar de opinião no terceiro livro. Acho difícil, mas é uma zero à esquerda. Total. Se ela se tornar cavaleiro, ela precisa participar de um torneio que eles têm. E nesse torneio eles vão lutar entre si para mostrar que eles são bons e tudo mais. E eles têm que falar na frente de todo mundo que eles estão abertos para se tornar cavaleiro. Só que o Madoc não deixa. Ele fala: não, você não tá pronto, você não é uma assassina. Duvida? Tu duvida? Tu não duvida não, desgraça. Ele fala pra ela: você não tem sangue de assassina, você não é uma assassina, você não tem aquela garra de assassina, sabe? E a Judy fica com aquilo na cabeça: meu Deus, ele acha que eu sou burra, que eu sou besta. Por quê? Porque o Madoc sabe que ela é muito boa com a espada, ela é muito boa de briga, ela tipo, é uma das melhores. Porém, ele fala pra ela: não, você não tem o jeito de uma cavaleira pra assassinar as pessoas. Aí a Judy fica: tá bom então, né? Beleza. Ela participa do torneio, mesmo assim. O torneio é meio aleatório, sabe? Porque a primeira parte do livro é basicamente ela querendo se provar nesse torneio de que ela é boa, de que ela luta. Porque depois que passa o torneio, ele nem acaba sendo tão importante assim. Mas enfim, o torneio acontece. Ela não se apresenta como querendo ser cavaleira, né? Porque o Madoc não deixa e ela aceita, ela cata. Mas ela se mostra ali. Por quê? Porque ela fica putaça com o Cardan. O Cardan provoca ela. Ela fica puta com o Cardan. Aí ela vai lá e ameaça o Cardan. E aí, minha filha, ela briga com o Cardan. Ela humilha todos o Cardan e todos os amigos dela na guerra, na briga. E aí ela sai assim, aí o Cardan: você vai se ver comigo. Você começou uma guerra que você não tá pronto. Aí ela: meu filho, whatever. Bom, whatever. Só que aí, não somente o Cardan viu essa briga, todo mundo, todos da corte, estavam lá assistindo o torneio. Então, todo mundo da corte viu o torneio e viu como a Judy meio que acabou com todo mundo. Quando ela chega em casa, ela tá irritada com o Cardan, irritada com o Madoc, que não ficou pra assistir ela brigando. Enfim, ela tá irritada com tudo, com todos, porque mesmo ela, basicamente, indo muito bem no torneio, continua olhando ela como se ela fosse um nada. Daí ela chega em casa, o príncipe está aqui pra ver você. Aí ela já entra na porta assim, ó, pronta pra bater no Cardan, porque ela pensa: quem mais vai ser, né? Que outro príncipe vai ser? Só que quando ela chega lá na sala, é o Dain, o príncipe Dain, que é aquele que está cotado pra ser o próximo rei. Aí ele olha pra ela, ai, nossa, desculpa, ele: você achou que era o Cardan, né? Enfim, estou aqui para negócios. Daí ele fala pra ela: ó, é o seguinte, eu vou me tornar rei e você é uma pessoa que pode mentir. Os féricos não conseguem mentir, tá? Eles fazem as artimanhas ali pra falar uma coisa que é meia verdade, mas eles não podem mentir. E uma humana pode, né? Então, assim, você pode mentir. Eu vi que você é boa com espada. E você não tem muito medo, né? Você quer se provar. E eu quero que você seja minha espiã. Quero que você trabalhe como minha espiã e eu vou te dar proteção quando eu me tornar rei.
Ela, meu Deus, era isso que eu queria. A Judy fica, era isso que eu queria. Aceito. Aceito na hora. Ela não aceita. Ele, não, beleza. O que você quer então? Porque tudo no mundo férico é uma barganha. Ela, eu quero ser uma pessoa que não possa ser enfeitiçada. Então, ela aconteceu muitas coisas no livro com ela, inclusive com principalmente por causa do Cardan. Então, ele enfeitiçou ela a comer uma maçã que faz você ficar delirante, ele enfeitiçou ela a fazer várias coisas, sabe, durante o livro. Gente, é enemies mesmo, tá? Então, uma das principais coisas que ela mais odeia é essa parte do enfeitiçamento. Então, ela fala, não, eu não quero mais ser enfeitiçada. Ele faz lá um acordo com ela. Você nunca mais poderá ser enfeitiçada por ninguém, exceto por mim. Né? Porque tem que ter um jogo de cintura ali. Então ela já sabe, ó, se alguém quiser enfeitiçar ela, vai ser o Dain. O Dain tem o poder ainda de enfeitiçar, mas ela já não sofre mais enfeitiçamento por outras pessoas. E pra ela é maravilhoso, porque ela já sofreu muito, passou o torneio, ela desceu o cacete na trupe do Cardan, passou, ele, ó, beleza, sua primeira missão como espiã, você vai entrar na casa do meu irmão, o Balequim, o mais velho, e você vai ver o que ele tá tramando, que ele tá tramando alguma coisa. Aí tá, beleza. Aí ela vai, entra na casa do Balequim. Só que quando ela entra na casa do Balequim, ela não sabe. Mas o Cardan mora com o Balequim. Ela achou que ele morava com o pai, o Eldred. Mas não, ele mora com o Balequim. Aí ela quase dá de cara com o Cardan. Ela consegue se esconder. E ela encontra três coisas ali nesse momento. A primeira, ela encontra dentro de um livro uma, um papel escrito o nome dela várias vezes com ódio. Jude, 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 Jude. Tipo, o papel inteiro escrito Jude. Ela, meu Deus, Cardan realmente me odeia. A segunda coisa que ela descobre é que o Cardan apanha do irmão. Então, se o Cardan faz uma coisa que o irmão não gosta, o irmão mete a chicotada nele, tá? Então, ele não é tão bem tratado assim, né? O Cardan é tipo, aí ela sente um pouco de pena, mas ao mesmo tempo ela fica, nossa, que delícia ver esse homem apanhando. É realmente enemies, cara. Eu acho que faz muito tempo que eu não pegava um livro que realmente era enemies, sabe? Eles são realmente amigos. Ela fica, meu Deus, tá batendo nele. Aí depois ela, mas é maravilhoso ver ele apanhando assim de joelhos, né? E a terceira coisa é que ela descobre que o Balequim, ele tem alguma dívida de veneno com a Rainha do Mar. Então a Rainha do Mar falou pra ele que sabe da proveniência do veneno que ele tem, né? Então aí você fica, que veneno é esse, né? Da onde vem esse veneno? Aí ela manda essa mensagem, mostra a mensagem pro Dain. O Dain vai lá e apresenta para ela os outros espiões que trabalham com ele. E eles são todos por codinome. Só a Jude que usa o nome, o nome verdadeiro dela. Os outros usam todos os seus codinomes. Então a gente tem o Barata, o Fantasma e a Bomba, né? Barata e Fantasma são homens féricos, e Bomba é uma mulher. Jude agora, então, é parte da equipe, né? Ela faz parte ali de algo maior. Então, agora ela tem essa coisa de que ela faz parte de alguma coisa, que ela tá fazendo alguma coisa por trás, de que quando o príncipe Dain se tornar rei, ela vai ter ali essa proteção. Enfim, e aí vão sendo dadas várias pequenas missões para ela realizar e vão percebendo que a bicha é boa. Por quê? Porque ela vira uma escala 6 por 1. Ela vai pra escola, ela estuda, aí ela treina com uma Doc, que uma Doc agora começa a treinar ela, porque vê que ela realmente quer levar a sério, né? De se tornar uma cavaleira. Ela tá treinando com barata, várias coisas aleatórias, como roubar, como subir em árvore, como fazer as coisas. Ela tá tendo que fazer as missões do Dain, cuidar da família. Então, assim, ela tá numa escala 6 por 1 pesadíssima aqui. E aí, quando ela encontra aquela questão do veneno, eles meio que imaginam o seguinte: o Balequim vai tentar dar o golpe para conseguir tomar a coroa. Né? Então, eles têm que garantir que durante a coroação nada ocorra, nada dê errado. E nesse meio tempo, a gente tem um personagem ali secundário que se chama Loki. Loki é da trupe do Cardan, né? E ele é assim.
Ele gosta de ver a Jude e a Tarim serem humilhados, mas até certo ponto. Aí depois ele vai, não, gente, vamos parar. Ele é muito. Ele é aquele meme, ela é tão do bem, ela é tão galera. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera, ela é jovem, ela é, sabe? Se sabe? É ele. Então, aí ele começa a tentar se aproximar da Jude, gosta de flertar com ela e eles começam a ficar, tá? Eles começam a ficar. E, gente, sério, cada palavra que sai da boca desse menino me dá um estresse. E você vê que ele é um sonso. Um sonso. Porque é um sonso. E ele começa com essa historinha de que, ai, eu gosto de você, e eles começam a ficar, e o Cardan fica só de olho. E o Cardan começa a soltar umas piadinhas ali por cima dela e tal. E fica, ai, vocês se merecem, não sei o que, não sei o que. E ela tá assim, ai, eu tô tão feliz que alguém gostou de mim, sabe? Ela é meio carente emocional, coitada. Enfim, ela tá tendo essa relação com o Loki. Enquanto isso, a irmã dela, a Darin, a zero esquerda, que eu já falei pra vocês, ela fala, ai, eu encontrei um homem. Nós vamos noivar durante a coroação. Mas ele pediu pra mim que eu não contasse. Ele meio que enfeitiçou ela pra ela não contar, porque seria uma prova de amor que ela não contasse quem é a pessoa até a coroação. Aí a Judy fica, tá, não é o Balequim não, né? Ela, não é o Balequim. Não. Ela tá aí com esse noivado secreto e a Judy tá ficando com o Loki. E a Tarin sabe que ela está ficando com o Loki, né? O pessoal, no geral, já está sabendo. Quando ela está na casa do Loki, ela tá sem um vestido pra uma festa. Ele fala, não, pega uma das minhas mães. O vestido da minha mãe já morreu e tal. Deixei todas as coisas dela aqui. Pega um, pode pegar. É teu. Escolhe. Ela escolhe um vestido, coloca o vestido. Nesse vestido tem um bolso. Quando ela vai colocar a mão no bolso, ela encontra uma bolotinha dourada que contém uma mensagem. E ela leva pra casa, né? Tipo assim, ai, vou levar, sabe? Não pensa muito, só leva. Quando ela tá em casa, ela escuta essa mensagem, que era a mãe do Loki, que era uma consorte do rei, né, uma amante do rei. E ela fala pedindo pra pessoa que estiver escutando isso pra proteger o filho dela. Pra proteger o filho dela, que ele precisa ser protegido. Ninguém sabe de quem ela tá falando, se é realmente do Loki, se foi realmente a mãe do Loki que fez essa bolota, né, pra falar da proteção, mas sabe que alguma consórcio do rei, fez essa bolota pra falar o seguinte, ó, proteja meu filho porque eu tô morrendo. Eles continuam fazendo as pequenas missões deles, tentando garantir a segurança do Dain até a coroação, e a coroação finalmente chega, tá? Quando a coroação chega, o Madoc, ele fala, vamos nos divertir muito hoje, mas fiquem próximos, né? Hoje a nossa família vai mudar. E a Judy fica, mudar? Como assim, né? O que vai acontecer? Não tô entendendo. É porque estava esperando que se fosse realmente o Dain a ser coroado, o Dain é muito próximo do Madoc. Então ele provavelmente manteria o Madoc no mesmo lugar, né? Então não teria muitas mudanças ali para a família do Madoc em si. E antes da coroação, a Judy está no quarto dormindo, se preparando para dormir, na verdade, quando uma pessoa entra no quarto dela. Quem é? O Valerian. O Valerian também é da trupe do Cardan. E ele é o cão. Ele já tentou matar a Judy em outro momento, fazendo com que ela fosse enfeitiçada para que ela pulasse de uma torre. Só que a Judy já estava com o encantamento do Dain, então ela não podia ser enfeitiçada. Então ela vai lá e dá uma facada no Valerian. A Judy faz sua primeira morte, né? Tem o seu primeiro assassinato ali. Aquela que o Madoc falou que ela não tinha instinto de assassina, mas ela tem, meu amor. Ela tem muito instinto de assassina. Ela simplesmente, mata o cara, mata o Valerian. Não somente mata, pega ele, enrola ele, coloca ele enterrado, enterra ele, enfim. Faz tudo isso, se arruma e vai pro baile. Chegando lá no baile, tá tudo comes e bebes, não? Todo mundo esperando ali, o Barata, o Fantasma, a Bomba, tudo posicionado, olhando ali pra ver se não vai ter nenhum ataque ao Rei Dain. Chega a hora da coroação. Na hora da coroação, o Rei Eldred, ele tem que perder os poderes dele, pra ele poder passar a coroa pro próximo. E aí, na hora que ele tá lá com a coroa, Rei Eldred, passo essa coroa pra você, Dain. O Belequim fala, não vai não. Não vai não, amor. Não vai não, porque você não pode aceitar isso pra dentro da sua vida.
eu desafio um duelo com meu irmão Daim. Aí o Daim, tipo... Aí o rei Eldrade, meu filho, não, você é indigno. Eu não quero você na coroa. Não precisa vir, não quero. Aí o Beleguim faz o quê? Mata o Daim. E mata o Daim e fala pro rei Eldrade, e aí? Você vai me coroar agora ou não? Aí ele, não vou coroar. Aí ele, tá bom, então, você não vai me coroar. Ok. Aí quem vem? O Madoc. Por quê? Era pros generais, pros cavaleiros estarem defendendo a coroa, né? Mas ela não está parada, ela tá protegendo as pessoas de chegarem próximo, na verdade. Então, ninguém consegue chegar perto pra ajudar o Daim. E aí o Madoc sobe no palácio, vai lá e ó, mata o rei Eldrade. Sim, ele comete esse assassinato na frente de todo mundo. E isso é engraçado de pensar, porque tá todo mundo ali festejando, tá todo mundo olhando o banho de sangue e festejando ao mesmo tempo. Por quê? Porque os féricos são assim, sabe? Os féricos são assim. Então, ele chega lá, mata o Eldred. Aí, você pensa, não, mas e quem vai passar a coroa agora? Como eu falei, qualquer outra pessoa de sangue consegue passar a coroa, desde que fale. Aí ele vai lá, chega nas irmãs. Ah, e aí, queridas? Bora passar a coroa pra mim? Aí uma vai lá e é morta pelo Barata. O Barata solta uma flecha nela pra ela morrer, pra ela não falar, pra ela não passar a coroa pra ele. E a outra irmã vai lá e se mata. Ela realmente, ela pega a faca e corta o próprio pescoço porque ela não quer passar a coroa pro Belaquim. E aí sobra quem? Nosso querido Cardan. Esse mesmo. Cardan está perdido na festa, bebendo, louco, maluco. Aí a Judy tá vendo tudo e ela tá, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Perdi a única pessoa que podia me ajudar a subir ali a corte. E agora o que eu faço é que ela tá horrorizada, porque, né, um banho de sangue, morreram todos da família. E ela fica, meu Deus, e agora? E agora, e agora, e agora, e agora? Ela vê o Cardan, ela fala, não, eu não posso deixar o Belaquim achar ele. Belaquim, gente, eu sempre confundo, tá? Vocês sabem quem é. Não posso deixar ele chegar no Cardan. Ela pega o Cardan, vamos embora. E o Cardan bêbado. E ele não resiste ela, tá? Ele fala, não, tá, me tira daqui. Né? Porque ele sabe que ou ele vai passar a coroa pro irmão ou ele vai morrer. E ela acha que ele também não vai querer passar a coroa pro irmão por conta de que ela viu ele batendo, né? O irmão batendo do Cardan. Então ela já acha que já não é uma relação ali muito próxima. Ela fala, vambora, pega ele e leva ele para o esconderijo dos espiões. Chegando lá, ela amarra ele e fala assim, ó, você está agora sendo o meu prisioneiro. Essa cena dele sendo prisioneiro dela é muito boa, porque ela fala, agora eu tenho poder. Isso aqui é subir o poder pra cabeça. E eles começam a fazer as perguntas, né? E só nos meus sonhos, Cardan já esteve assim, implorando, infeliz, impotente. Ela tá muito feliz com essa situação. Daí o Cardan ele vai lá e fala, não, peraí que eu vou contar tudo pra vocês, tá? Deixa eu contar, que eu conto. E ele fala que, na verdade, essa questão do veneno que a gente escutou a Rainha do Mar falando, escutou não, né, que a Judy achou a carta da Rainha do Mar falando pro Balequim, na verdade, quem utilizou foi o Daim. Por quê? O Daim, ele engravidou uma consorte do rei Eldred. E ele ficou com medo dele perder a posição, né? Porque, querendo ou não, é uma coisa ruim. Ele tem engravidado a consorte do pai. Então, ele ficou com medo e falou, quê? Vou envenenar ela. E quem faz isso é o fantasma. Vocês lembram do fantasma? Um dos espiões secretos? Então, o fantasma falar, realmente, foi isso que aconteceu. Daí pediu pra eu envenenar ela. E aí a Judy começa a ligar os pontos, né? Começa a pensar, aí ela fala, peraí, preciso ir pra casa, porque deve estar todo mundo preocupado comigo. Enquanto isso, vocês ficam aqui cuidando do Cardan, e depois eu volto. Aí quando ela chega em casa, que ela é recebida, a Vivi olha pra ela, tipo assim, todo mundo tá preocupado primeiro, tipo, onde você tava? Ela fala, ai gente, eu me perdi. No meio da bagunça, me perdi, saí correndo, enfim, por isso que eu demorei pra chegar em casa. Todo mundo acredita, por quê? Porque todo mundo é burro. Mas aí a Vivi olha pra ele e fala assim, você sabe quem é o noivo da Tarim? Aí a Judy, meu Deus, tinha isso ainda, né? Porque já aconteceu tanta coisa e ainda tinha um noivado da irmã. Ela, não sei. Aí a Vivi,
Adivinha? Mentira, ela não fala adivinha. Mas ela fala, bom, é o Loki. Aí nisso, a Judy, como é, rapaz? Aí a Tarinha aparece com aquela cara de bunda dela. E a Judy perde a estribeira, entendeu? Ela fica possessa, ela fica, meu Deus, como assim? Assim, a Judy, ela tá brava com o Loki, porque querendo ou não, o Loki enganou ela e ela tava gostando dele, sabe? Gostando assim, né? Ela vai gostando, entendeu? Tipo, ela tava legalzinho ali. Mas ela tá brava principalmente com a Tarinha. A Judy começa a lembrar de todas as traições que a irmã dela já fez, né? Então, assim, não foram poucas, né? Tem um momento que o Cardan e a trupe dele joga elas num rio cheio de pixie lá, que mata pessoas e tudo mais. E aí a Judy tá, tipo assim, se segurando ela, irmã e tal. E aí o Cardan fala assim, se sua irmã vier aqui e me der um beijo na bochecha, eu perdoo ela e deixo ela embora. Tipo assim, só ela, a Judy fica no rio. Aí a Judy vira pra irmã, não vai. Tipo assim, né? Querendo proteger ela. E ela vai, entendeu? E tem vários momentos que acontece isso. Que a Tari abandona a Judy. Inclusive, no momento que o Valerian tenta assassinar ela, tenta fazer com que ela pule da torre, foi porque a Tarim deixou ela sozinha lá. Ela tinha caído no sono e deixou ela sozinha lá com o Valerian. A irmã dela deixa acontecer tudo com ela. E nesse caso foi a mesma coisa, entendeu? Ela preferiu escolher o macho. Tanto é que nesse momento a Judy pensa, eu sou uma assassina, matou Valéria. Eu sou rude, eu sou tempestuosa. Eu entendo porque ele escolheu ela. Mas eu não consigo aceitar que ela não me escolheu. Tá vendo? A traição, o trauma, entendeu? Porque essa Tarim é uma zero à esquerda, entendeu? Ridículo. Eu sou a maior hater da Tarim nesse planeta. E a Judy, com os bons neurônios dela, fala assim, vamos duelar, vamos cair na porrada, entendeu? Aí a Tarim, tipo, mano, elas têm uma briga ali, meio sem sentido, mas é porque a Judy tá com muita raiva. Nisso, o Madoc chega, o Madoc vai lá e dá um sermão nas duas e fala, ó, seguinte, parou com isso aí. Daí, nós temos outros dois personagens que durante toda a história não fazem muita diferença, mas no final eles fazem. E são Oriana e Oak. Oriana é a esposa do Madoc atual. Então, depois que ele trouxe a Vivi, a Tarim e a Judy para o mundo das fadas, ele casou e teve um filho, que é o Oak. O Oak é 100% fada, né? Filho do Madoc e da Oriana. Ele tem uns 6, 7 anos, mais ou menos. E assim, a Oriana em si nunca tratou a Judy muito bem, nunca tratou ela como filha. Ela gosta mais da Tarim do que da Judy. Porque a Oriana é uma mulher mais feminina, não quer saber disso de guerra, enquanto que a Judy é a favorita do Madoc, porque, né, cavaleira, em si, assassina. Quando acaba esse duelo, né, que o Madoc tá o seu irmão, a Judy vai falar com a Oriana. Quando ela chega no quarto da Oriana, ela vê uma botinha dourada. Aí ela, opa, peraí. Ela começa a conversar ali com a Oriana e a Oriana conta que, na verdade, a amiga dela era consorte do rei e teve um filho de uma pessoa e essa pessoa envenenou ela pra morrer, tanto ela quanto o filho. E ela mandou, tipo, mensagens pras amigas e tal, pedindo que salvasse o filho dela e cuidasse dele pra que ninguém descobrisse. E adivinha só quem é? O Oak. O Oak não é filho da Oriana e do Madoc. O Oak é filho do príncipe Daim. O que faz dele o quê? Sucessor no trono. Aí, minha filha, a cabeça da Judy compreende tudo, a Judy peguei tudo. No final das contas, o que a Judy percebe? Que o Balequim nunca foi a escolha do Madoc. O Madoc usou o Balequim como uma forma de destronar todos os outros, para que depois ele possa enganar o Balequim e colocar o Oak como rei, né? Porque o Oak tem esse direito. Porém, o Oak tem 6, 7 anos de idade. Então, quem vai ser rei propriamente vai ser o Madoc, entendeu? Aí a Judy liga os pontos e ela fala, pronto, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Agora eu compreendi tudo. Daí a Judy, ela volta pro esconderijo no dia seguinte, de manhãzinha, chama o Cardan no canto e fala assim, ó, seguinte, o Arca é teu sobrinho, entendeu? Então, a gente vai passar a coroa pro nome dele, você passa a coroa pro nome dele, e aí ele vai reinar ali. Só que eu quero tirar o Oak. Eu quero tirar o Oak do mundo das fadas, até ele ter idade suficiente. Porque a Judy tá com medo de que
Se ele se tornar rei agora, mesmo que com o Madoc ou ela sendo ajudante dele, ele vai crescer um rei muito perverso. Ela tem medo do Oak se tornar o Balequim. Então ela faz o seguinte, a gente vai na coroação, né, do seu irmão Balequim, você vai passar a coroa pro Oak. O Oak, ele vai fugir com a Vivi, né? A Vivi vai pro mundo dos humanos com o Oak. E aí eles vão ficar lá até ele ter idade suficiente para voltar e realmente ser rei. Enquanto isso, a gente dá um jeito, entendeu? O resto é depois. Depois a gente vai vendo. Vamos começar dessa forma aí. Daí ele concorda e fala, beleza, mas e aí, o que vai ter para mim aí nessa situação? Aí ela fala assim, seguinte, vamos fazer um trato, né? Você tem que me prometer que você não vai me trair. E aí eu te prometo que você não vai ter nenhuma responsabilidade como regente e que você vai ter as propriedades que você quiser, você vai viver sua vida festejando, fazendo o que você gosta de fazer, que é festar. Aí ela fala, beleza. Aí ela fica, mas eu tô com medo de você me trair, porque as palavras de fadas não são confiáveis. Daí eles fazem um pacto. Esse pacto é meio que do nada, entendeu? Mas, enfim, eles fazem esse pacto que a Judy vai mandar nele. Então, tudo que ela falar pra ele, ele tem que obedecer. Que maravilha. Ela fala, por 7 anos. Ele, não, você tá maluca? 7 anos? Ela, que é o tempo do Ark voltar. Não, minha filha. 1 ano e 1 dia é o tempo que eu te dou para você pensar num jeito de resolver essa situação. Ela fala, beleza. Aí eles fazem um pacto. Ou seja, tudo que ela fala pra ele obedece. Maravilha, né? É o poder que a Judy sempre quis. Ela conta o plano pra Bomba e pro Fantasma e Barata. Bomba, Fantasma e Barata. E aí eles vão pra festa que tá tendo, né? Que era pra ser da coroação do Daim, mas agora é do Balequim. Daí o Judy e Cardan entram todos bonitos, não sei o que, não sei o que. E o Balequim fica tipo, oi, e o Madoc, oi. Aí a Judy faz de som, sai, eu encontrei ele e eu trouxe eles aqui para vocês utilizarem. E eu espero uma recompensa e não sei o que. E aí o Balequim, ai, você será recompensada, não sei o que. Só que o Madoc, ele fica meio que... Aí o Madoc vira pra ela, você devia ter trazido ele pra mim, eu sou seu pai. Você não sabe o que tá em jogo aqui. O Madoc começa a achar tudo muito estranho, né? Aí ele percebe o que está acontecendo e vai confrontar a Judy. E aí eles vão pro lado de fora do castelo, né? Do lado da festa. E aí lá fora ele fala, o que você tá fazendo? Aí ele descobre realmente o plano da Judy. E a Judy conta pra ele, eu sei que você quer colocar o Oak no poder pra você poder se tornar rei e não sei o que, só que eu não vou deixar isso. Aí o Madoc simplesmente vira pra ela falando, vamos duelar, o povo gosta de duelar. Aí eles tiram a espada e começam a brigar. Só que, gente, o Madoc criou e ensinou a Judy. Então ele sabe muito bem como é o estilo de espada dela. E ele é mais forte que ela. Então, tipo assim, ele começa a descer o cacete nela. Só que, do nada ele cai. Por quê? Porque, querida, ela entregou um copinho de vinho pra ele e pra todo mundo com veneno, entendeu? Uma dose pequena. Ela falou, uma dose pequena. É só pra você dormir enquanto eu resolvo a situação. Aí ele fica tipo, você me envenenou. Só que o Madoc, ele fala essas coisas com um misto de ódio e orgulho, entendeu? Porque ele tem orgulho desse lado da Judy. E como você sabia qual taça escolher? Eu não sabia. Envenenei todas. Porque a gente sabe que ela já estava se envenenando há muito tempo, né? Pra ficar imune a venenos. Ela entra no salão e fala, tá na hora, galera. Bora que é a hora do show. Ela segura o Balequim, né? Faz os espiões segurar o Balequim, pega o Cardan e o Oak. E aí o Cardan, ele vai lá, não, beleza, vou falar aqui as palavras. Daí nisso, ela simplesmente vira pro Cardan e fala, fique parado e não se mexa. E vocês sabem que ele não pode desobedecer, então ele vai lá e fica parado e não se mexe. Daí ela vira pro Oak e fala, pode falar, Oak. O Oak pega a coroa, coloca na cabeça do Cardan e fala, eu, Oak, coroo você, rei. O ódio que o Cardan olha pra Judy é absurdo, porque esse não era o combinado. Cardan se torna rei, Cardan tá puto. Cardan olha pra ela e ele fala, eu vou
acabar com a sua vida. Porque o Cardan não queria virar rei, tá? Era uma das coisas principais ali. Ele não queria se tornar rei. Ele só queria curtir a vida dele devassa, entendeu? Ele não tinha intenção nenhuma de se tornar rei. E ela faz ele rei. Por quê? Porque ela quer proteger o Oak. E o que ela faz enquanto protege o Oak? Ela deixa uma pessoa ali no cargo, que é o Cardan. Só que ela sabe de uma coisa, né, meus amores, que ninguém sabe. Quem manda no Cardan é quem? Ela mesma. Então, tecnicamente, a regente é a Jude. O livro termina assim. O Oak, ele foi pro mundo dos humanos para vir com a Vivi, para viver lá até ele crescer mais um pouco. Ela espera aí que mais uns 7 anos no máximo, enquanto que Cardan é o novo rei. E o livro, inclusive, termina com eles na frente do trono, e o Cardan vira para ela e fala: venha se sentar, sua voz está carregada de perigo, reverberando ameaça. Os galhos floridos geraram espinhos tão grossos que mal dá para ver as pétalas. Isso do trono. Aí ele fala: era isso que você queria, não era? Pergunta ele. Foi por isso que sacrificou tudo. Vá em frente. É todo seu. Muito bom. Então, gente, esse foi o plot do livro. Eu acho que eu falei muito, eu falei demais, né? Deve ter dado uns 50 minutos eu falando do plot. Mas o plot é muito legal, tá? A Jude, ela enganando ele, né? Tem todo um plot muito bacana que eu gostei muito. E agora eu vou falar um pouco das minhas opiniões. Eu gostei muito desse primeiro livro. Não amei, tá? Mas eu senti o começo da obsessão. Lembra que eu falei pra vocês que um bom livro de fantasia te faz ficar obcecada? Eu senti o começo da obsessão. Tanto é que eu já li o segundo, né? Então, eu fiquei muito presa na história. Falando alguns pontos aqui. A ambientação e o world building da história é quase nula. Tá? A Holly Black, ela se utiliza muito de histórias que a gente já conhece. Tanto histórias ali, fábulas, né? Até mesmo o que o próprio Tolkien já escreveu sobre elfos e fadas. Ela se apropria um pouco ali. Não é uma cópia. Ela só se apropria de todas as histórias que a gente escuta sobre fadas, né? Não é aquela coisa fofa. A gente sabe que féricos, eles são pessoas ali, né? Que enganam e tudo mais. É bom, em partes, porque você não fica naquela enrolação do world building. Tanto é que os livros dela não são mais de 400 páginas. Que é raro em livro de fantasia, né? Normalmente é sempre mais de 400, 500 páginas um livro de fantasia. E o dela é bem curto, então nisso é bom. Mas eu senti um pouco de falta do detalhamento das divisões das fadas, sabe? Eu achei que faltou. E assim, não existe somente fada bonita. Você pega o Cardan, que é descrito como um grande gostosão, sabe? Mas você tem fadas, trolls, você tem goblins, você tem sapos gigantes. Velho, tinha hora que eu lia. Eu vou ler algumas das minhas anotações do livro. Teve uma hora que falou de sereias e sereanos pulando, né, no mar, que ela tava andando, e sereias e sereanos pulavam. Só me veio aquele vídeo de I just wanna be part of your symphony. Eu não aguentei. Pra mim não rolou, gente, juro. Eu coloquei. Ai, tô imaginando esse mundo como I just wanna be part of your symphony. E depois teve outro momento que falou de novo das sereias dos sereianos. Eu coloquei Symphony. Gente, tiveram vários momentos que eu só conseguia rir, velho. Eu só conseguia rir, porque as descrições eram algo até um pouco infantil. Sério, as sereianos e sereianos me tirou uma risada muito sincera. Mas assim, ok, o Lord Disney foi legal e tal. Eu achei os personagens muito bem construídos. Eu achei que tiveram espaço, todos os personagens, são muitos personagens, e tiveram bastante espaço para você saber identificar quem é quem apenas com a fala deles, sem precisar identificar lá, fulano falou isso. Então isso aí é um ponto muito positivo, mas para mim, os três ali principais é Jude, Cardan e Madoc. Para mim, eles são personagens extremamente tops. A Jude é uma personagem muito complexa. Eu amei ela como personagem principal, tá? Eu achei ela uma personagem maravilhosa. Por quê? Porque ela é uma personagem que sofreu muito fisicamente e mentalmente, mas é uma personagem que ela usa aquilo como catalisador, mas ao mesmo tempo você sabe que aquilo mexeu com ela, que deixou traumas nela. São pequenas coisas de trauma que geram um gatilho nela, e é muito interessante ver isso. Foi muito bem escrito, sabe? E ela mesma, assim, ela quer ser uma pessoa, sabe? Ela começa a querer mais. Ela vai pegando o gosto do poder. Uma coisa que a gente vai ver no segundo livro, que ela vai pegando um gosto do poder que ela fica, assim, imparável.
Achei os personagens muito cativantes. Eu gostei muito da trajetória do plot. Não é nada revolucionário, tá? Não é nada que você fique, nossa, chocante, né? Não, nada te tira assim do eixo. Talvez só o final ali que ela decide colocar o Cardan como rei, né? Que eu não estava esperando, mas fora isso, eu gostei muito. Romance. Não tem quase nada de romance nesse livro, tá, gente? Eu esqueci de falar durante a história, mas quando ela pega ele, né, como prisioneiro, o Cardan como prisioneiro, eles ficam tipo, não sei o que, não sei o que. Ela pergunta pra ele, que ela começa a perguntar um monte de coisa. Por que você me odeia tanto? Eu achei o livro que você escreveu lá, meu nome várias vezes, e você sempre me odiou tanto. Por que você me odeia tanto? Aí ele, porque eu não gosto de humanos, não sei o que, não sei o que. Ela, mas por que você me odeia tanto? Continua pressionando. Aí ele, porque eu não paro de pensar em você. Eu penso em você mais do que eu deveria. Aí ela, eu também. E eu odeio isso. Ela percebe que ele deseja ela. Aí ela vai lá, chega perto dele, não acredito. Aí ela começa a zoar, você gosta de mim, não sei o que, você me deseja e tal. E ela faz o quê? Ela beija ele, né? Ele beija, meu filho, se beijam. Depois eles ficam tipo, meu Deus, credo, que nojo. Porque eles realmente se odeiam, gente. Você sente que eles realmente se odeiam. Tem muitos momentos que não é uma coisa de, eu odeio ele, mas é sem motivo. Eles realmente têm um ódio muito grande um pelo outro. Mas eles têm um tesão um pelo outro também, entendeu? Tá os dois ali andando lado a lado. E eles se beijam e tal. O único momento de romance basicamente é esse, tá? É eles se beijando, né? Enfiando a língua dentro do outro. Aqui, ó. Mais do que tudo, eu te odeio porque penso em você com frequência. É nojento e eu não consigo parar. Aí eles se beijam, né? Se beijam, se pegam loucamente e tudo mais. Depois para. E depois tem um momento na coroação que ela tá toda bonitona e ele pergunta pra ela, já falei como você está horrorosa hoje? Aí ela, não, por favor, me fale. Aí ele, não posso, porque ele não pode mentir. O único romance é esse, tá? O resto é só enemies. É muito bom, eu amei isso, porque, tipo, é bem focado no plot mesmo, não tanto no romance. Mas o romance existe, ele tá lá e ele é bem legal. Eu terminei o livro, acho que umas 6 horas mais ou menos de leitura, li tudo pelo Kindle, tem no Kindle Unlimited, inclusive. Gostei muito, tá? Gostei. O segundo livro é muito melhor. Eu vou comentar do segundo livro depois, eu não sei se vai ser no mesmo vídeo, porque eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo. Mas o segundo livro ele consegue ser muito melhor do que o primeiro, tá? Então, mesmo que você tenha assistido esse vídeo, tenha visto spoiler, leia! Leia, porque é muito bom, gente, sério. É isso. Beijos.